Oi gente, sejam todos muito bem-vindos aí, né, ao nosso curso online de cultivo de orquídeas. Na aula de hoje a gente vai começar aí, né, a aprender bem do básico mesmo sobre as orquídeas. Então, assim, essa semana vai ser uma semana de vídeos muito legal, que o pessoal aí que tá começando agora, que não entende nada sobre orquídea, eu tenho certeza que na sexta-feira vai sair sabendo de tudo aí, né, sobre as orquídeas, vai tirar de letra aí o cultivo dessas plantas. E igual eu falei pra vocês, como a gente vai começar bem do básico mesmo, essa aula de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, né, ensinando pra vocês aí alguns hábitos das orquídeas, tipos de crescimento, né, vou ensinar pra vocês sobre a estrutura da planta, a estrutura da flor. Então assim, a gente vai começar por essa parte, porque ao longo dos vídeos, né, ao longo das aulas aí, é bem importante que vocês aprendam, né? Saibam sobre esses nomes e tudo mais, porque quando, por exemplo, eu estiver fazendo um replante e eu falar assim, você tem que deixar o rizoma por cima do substrato, por exemplo, e a pessoa entrou aqui e não sabe o que é rizoma, né? Então, essa aula de hoje vai servir para isso. Tá? Quem tá começando aí, quem tem dúvidas sobre o cultivo delas, eu aconselho assistir todas as aulas do início ao fim, tá bom? Pode ser que fique um pouquinho grande, mas tem muita coisa para eu passar para vocês, tem muita coisa para vocês estarem aprendendo aí. E é isso, tá? Assistam até o fim, porque vai ter coisas que vocês já conhecem, que vocês já sabem, mas também vai ter coisas que às vezes vocês ainda não entendem, né? Não sabem aí sobre as orquídeas. Mas enfim, vamos começar aqui agora essa aula de hoje, né? Já vai se inscrevendo no canal quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação para sempre que eu estiver mandando vídeos novos vocês receberem aí, né, uma notificação para vocês estarem acompanhando. E é isso, ao longo de toda essa semana vai ter essas aulas aqui para a gente aprender a cultivar da maneira correta as orquídeas. E você que está tendo dificuldade com elas, né, que está perdendo plantas, que alguma planta não está desenvolvendo, que tem medo de fazer replante, que tem medo de cuidar, que às vezes está pensando em comprar sua primeira orquídea, mas não tem ideia de como fazer para a planta se desenvolver, né? Então acompanhe aí todo esse curso, todas essas aulas. Enfim, é isso. Bora pro curso, né? Bora ir para a primeira aula, aprender um pouquinho sobre essas plantas incríveis. Vamos lá, gente! Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Eu vou iniciar, né, essa aula de hoje mostrando para vocês as partes aí, como que chama cada parte de uma orquídea, tá bom? Então vamos lá, olha só. A gente tem aqui uma catleia, tô com uma catleia aqui, né, que ela tá até se recuperando agora, mas enfim. Uma coisa que a gente utiliza muito quando a gente vai replantar, que a gente tem que saber certinho qual que é a parte da planta, né, de que parte a gente está falando, é o rizoma, tá bom? É muito importante que o rizoma é uma das partes mais importantes que tem na orquídea, porque é dele que sai broto, é dele que sai raízes, entendeu? Então é assim, é a parte principal da orquídea e é uma parte que sempre que vocês replantam tem que ficar para fora do substrato. Você nunca pode enterrar o rizoma de uma orquídea, porque se você faz isso, ele fica abafado, ele apodrece e a planta morre, tá? Então, para quem não sabe o que é isso, o rizoma nada mais é do que essa parte, ó, que liga um bulbo no outro, tá vendo? É como se fosse o pezinho, né, do bulbozinho. Então, esse pezinho do bulbo que liga um no outro, a gente chama de rizoma. Todas as orquídeas têm, tá bom? Alguns é mais longos, outros são menores, né? Nas micros são minúsculos, não dá nem pra gente perceber direito, mas toda planta tem essa ligação, né, de um bulbo no outro, que é chamado de rizoma, tá bom? Aí você vai me perguntar, mas e as vandas e as phalaenopsis? Elas também têm, pessoal, olha só. Tô aqui com uma vanda e o rizoma da vanda simplesmente é esse caulezinho. Entendeu? Porque são plantas que têm crescimentos diferentes, né? Que eu vou ensinar sobre os crescimentos agorinha para vocês. Mas nas vandas, nessas orquídeas que crescem para cima, o rizoma é essa parte aqui. É daqui que surgem as raízes. Tá vendo ali raizinha nova saindo? Então essa é uma das partes também mais importantes das orquídeas aí. Vocês têm que tomar bastante cuidado ao replantar. Isso aqui nunca pode ficar enterrado, tá bom? Geralmente se você faz isso, ele amarela e ele acaba apodrecendo e a planta acaba morrendo, tá?
Outra coisa muito importante são os crescimentos das orquídeas, que geralmente quando a gente está iniciando a gente não entende muito bem, e eu vou estar aproveitando para ensinar isso aqui para vocês, tá bom? O crescimento, ele vai meio que ditar a forma que você vai fazer o replante, tá? Então, para quem acha que saber como é o crescimento de uma orquídea não vai interferir em nada, pior que vai interferir sim, porque quando você replanta, você tem que saber como que vai ser o crescimento daquela planta para você conseguir posicionar ela corretamente no vaso, para você conseguir posicionar ela corretamente no tronco. Então é muito importante vocês saberem os tipos de crescimentos que existem, tá bom? Então vamos lá, a gente tem as orquídeas monopodiais, né? As monopodiais, pessoal, são essas plantas que crescem para cima, tá bom? Que não emitem bulbos. Então, por exemplo, a Vanda é uma orquídea monopodial. Por quê? Porque sempre ela vai continuar crescendo para cima. Sempre vai surgindo folhinhas novas e o crescimento dela praticamente vai ser só esse. Ela vai desenvolvendo, ela vai se expandindo e ela vai só aumentando de tamanho e crescendo para cima, tá? Raramente ela solta esses cakezinhos, essas mudinhas, mas de toda forma é uma planta que ela sempre cresce para cima. A gente tem as orquídeas simpodiais. O que é uma orquídea simpodial? São, por exemplo, aqui as catleias, ó. É assim, bem fácil. Uma orquídea que cresce pra cima, tipo Vanda e Phalaenopsis, é monopodial. O resto praticamente é tudo simpodial, que são plantas que emitem bulbos, tá? Então ela sempre, a orquídea simpodial, ela sempre vai estar emitindo bulbo novo, tá? Por exemplo, a Cattleya, sempre ela vai crescer um bulbo, nesse bulbo ele vai desenvolver e pode florescer, depois que ele florescer, depois que ele se desenvolver, já não vai acontecer mais nada com ele, ele vai chegar no ápice, ele vai chegar num tamanho correto e depois dali ele não vai continuar crescendo infinitamente igual uma Vanda ou uma Phalaenopsis, por exemplo. Então, uma orquídea simpodial, ela sempre vai emitir um bulbo novo, sempre vai emitir uma brotação nova, entendeu? E se ela não emite uma brotação nova, se ela não desenvolve brotação nova, ela não vai aumentar de tamanho, ela não vai expandir, ela não vai ficar maior, tá? Então é muito simples. Olha outro exemplo aqui para eu mostrar para vocês, o Cymbidium. O Cymbidium, ele é um orquídea o quê? Simpodial. Por quê? Porque sempre ele está emitindo um broto novo, ó. Os Dendrobiums é o quê? Uma orquídea simpodial. Por quê? Porque sempre ele vai estar emitindo um broto novo. Tô aqui com essa Phalaenopsis. O que ela é? Deixa eu tirar ela aqui do plástico. Olha só, tô aqui com essa Phalaenopsis, que inclusive eu comprei ela especialmente para explicar para vocês como que vocês vão fazer para cultivar uma orquídea depois que você compra, mas vai ser nas próximas aulas, tá? Hoje é só o conhecimento geral sobre as plantas e é muito importante irem anotando, tá? Vão anotando aí isso sobre crescimento, vão anotando tudo isso para vocês, né, lá na frente, quando eu estiver explicando um replante e tudo mais, vocês terem certeza do que eu tô falando e não se confundirem com nada, tá? Mas enfim, eu tô com essa Phalaenopsis aqui. Como que ela cresce? Ela cresce para cima. Ela não vai ficar emitindo vários bulbos. Ela vai ter só uma parte, como se fosse uma... O pessoal, muita gente chama de coroa, né? Ela vai ter essa coroa aqui, esse crescimento, e sempre vai surgir folhinhas novas, tá? Então, a não ser que ela apodreça ali o miolinho e não emita mais folhas, né? Se isso acontecer, ela não vai continuar crescendo para cima. Mas se não acontecer, se ela ficar saudável e se desenvolvendo, cada dia, cada tempo que for passando, ela vai crescendo, né, para cima cada vez mais. Então, é uma orquídea monopodial, uma orquídea que tem um crescimento para cima, tá? Mono para cima, simpodial para os lados, ela meio que anda pelo vaso, vamos supor, uma orquídea simpodial, tá bom? Por que eu estou explicando isso para vocês? Quando a gente replanta uma orquídea monopodial, uma orquídea que cresce para cima, um exemplo, a Phalaenopsis, eu vou fazer um replante dela. Como que eu vou posicionar ela no vaso? Eu simplesmente pego a plantinha, coloco no meio do vaso, tá? Pode plantar ela no meio do vaso, que ela vai se desenvolver e vai ficar cada dia mais linda, né? E se desenvolvendo aí. Agora, uma orquídea, muita gente que está começando às vezes não sabe disso. Eu não sabia, no início eu plantava tudo errado. Agora sim, uma orquídea simpodial, ou seja, uma orquídea que emite bulbos, né? A cada nova brotação, ela emite um novo bulbo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. É uma planta que a gente vai plantar ela encostada no canto do vaso,
tá bom? Então, uma orquídea monopodial a gente planta no meio. Uma orquídea simpodial a gente planta encostada na beirada do vaso. Mas por que isso? Como eu falei para vocês, ela é uma planta que sempre está emitindo um bulbo novo. Ela sempre está emitindo um broto novo, não é? Então, se ela sempre está emitindo um broto novo, cada vez que ela for se desenvolvendo, ela vai se aproximando da borda do vaso. Então, ela meio que vai tomar muito espaço em um pouco período de tempo. Ao contrário das outras orquídeas que crescem só para cima. Então, essas plantas simpodiais, quando a gente planta, a gente tem que colocar ela encostada no canto do vaso, para você ganhar mais espaço e ela poder ficar plantada por mais tempo naquele vaso, tá bom? Eu acho que deu para vocês entenderem em detalhes em relação a isso aí, tá? Então, resumindo, uma orquídea monopodial cresce para cima, pode plantar no meio do vaso. Uma orquídea simpodial, ela cresce para os lados, ela sempre vai emitindo um bulbo após o outro, né? Sai um bulbo, ele se desenvolve, floresce, aí pronto, ela sai um novo bulbo. Ele se desenvolve, floresce e aí ela vai assim sucessivamente, né? Se desenvolvendo e crescendo aí. Então, esse tipo de orquídea, a gente encosta a traseira dela na beirada do vaso, para ela poder ficar mais tempo plantada ali. Isso é só uma explicação para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou estar fazendo replantes aqui para vocês, tá bom? Inclusive eu vou replantar essa Phalaenopsis que tem o crescimento para cima, vou replantar uma Cattleya que tem o crescimento para os lados, para eu ensinar em detalhes para vocês como que vocês vão posicionar cada uma delas, tá? Mas hoje aqui eu estou explicando isso para vocês entenderem mesmo e não ter nenhum tipo de dúvida. Tá bom? Porque quando a gente inicia é muito importante esse tipo de informação. Às vezes o pessoal acha que não é tão importante assim, mas na verdade é, tá bom? Isso vai ditar aí bastante coisa aí para você ter um desenvolvimento muito bom nas suas plantas, né? E é lógico que elas floresçam bem rápido, né? Que você não tem nenhum tipo de problema. Então, sobre crescimento e sobre o rizoma, eu acho que tá bem legal aí, né? Igual eu falei para vocês, já podem anotar aí quem estiver anotando, o rizoma, ele nunca pode ser enterrado. Você nunca pode plantar uma orquídea colocando o substrato na metade do bulbo. Se você fizer isso, ela morreu. Pronto, simples assim, tá bom? Então, em relação a isso eu acho que já tá o suficiente, né? Então, pessoal, assim, em relação ao crescimento das plantas e como posicionar elas no vaso, mais ou menos eu já passei aqui para vocês, né? Uma coisa que vocês têm que ter aí para você ter uma planta, né, ter sucesso aí no desenvolvimento e ter uma planta saudável, é ter o local adequado, tá bom? Orquídea, nenhum tipo de orquídea pode ficar na sombra 24 horas por dia. Tá? Em uma próxima aula, é lógico que eu vou estar explicando em detalhes sobre luminosidade, mas já para entrar aí no assunto, luminosidade que a gente fala é a luz solar. Vocês podem observar que aqui no meu orquidário, ó, tá pegando sol, né? É lógico que a gente tem o sombrite para poder filtrar esse sol, mas tá pegando sol. E é isso que vai dizer, né? Isso que vai mostrar para vocês um desenvolvimento bom e uma boa floração nas suas orquídeas. Se não tem sol, se tá só na sombra, não floresce, não desenvolve bem, a planta fica fraca e vai ser atacada por doenças e pragas, tá bom? Então você que tem uma orquídea aí que praticamente, tipo assim, tem 10 anos, tem 5 anos, tem 2 anos, tem 3 anos, não floresceu, o que eu faço? É falta de sol, tá bom? Simples assim. A luminosidade é a coisa mais importante para uma floração de uma orquídea. Ela precisa pegar a luz solar, ela precisa pegar o nível correto de luz solar para ela florescer. Entendeu? Não adianta você jogar adubo, qualquer tipo de adubo que existir não vai adiantar se a planta não está no local correto. Então, para vocês aí que estão querendo cultivar orquídeas, começou agora, é simples, gente. É só vocês entenderem alguns passos bem simples aí para vocês terem sucesso. Não é uma coisa complicada e eu vou mostrar para vocês que não é, né? Hoje, assim, tá meio complicadinho aí porque eu tô falando sobre várias coisas aqui em um vídeo só, mas nas próximas aulas eu vou estar focando em detalhes. Vai ter aula de replante, vai ter aula de luminosidade, vai ter aula de adubação e vai ter aula sobre pragas e doenças. Entendeu? Então as próximas vão ser mais focadas no assunto, por isso que hoje eu tenho que abordar vários pontos importantes, né? Para vocês terem um sucesso bom aí, um desenvolvimento bom das suas plantas, e um desses pontos é o local correto, tá? Então,
orquídea não pode ficar totalmente na sombra e também não pode enfiar ela no sol quente o dia todo, entendeu? Então assim, se você não tem um orquidário, não tem um lugar para colocar, coloca no cantinho de uma área, coloca debaixo de uma árvore, num lugar que pega pelo menos um solzinho da manhã ou um sol da tarde, tá? Se você tem um local, se você tem um sombrite, pode colocar no lugar que pega mais sol, no lugar mais quente que tem na sua casa, mais seco que tiver. Faz o orquidário, coloca elas lá, que depois que você faz, depois que você cobre com sombrite, depois que você coloca as plantas, elas se desenvolvem e a umidade que não tinha nenhuma ali naquele local vai aparecer, tá bom? Então, quanto mais planta você tem, quanto mais coisa você tem no orquidário, maior vai ser a umidade ambiente. Tá bom? Aqui, quando eu coloquei esse orquidário aqui, era uma sequidão total, uma tristeza gigantesca, mas depois que eu coloquei, né, mudou totalmente o local, a umidade aumentou bastante e as plantas estão se desenvolvendo bem, tá bom? Falando isso sobre o local, né, já falei sobre o local, um pouquinho sobre replante, vamos falar sobre os hábitos. Isso é uma coisa muito importante que o pessoal confunde muito e eu acho que é o ponto mais importante da aula de hoje. As orquídeas têm hábitos. O que é isso? Cada planta se desenvolveu ao longo de milhares de anos para se adaptar, vamos dizer assim, elas foram se adaptando ao longo de milhares de anos, né, para conseguirem se desenvolver no ambiente certo. Tá? Então a gente tem orquídeas terrestres, que são plantas que vegetam na terra, vai se desenvolver super bem, mistura terra aí com adubo, com tudo quanto é coisa que vocês tiverem, folha seca e planta que vai dar certo. E a gente tem orquídeas epífitas. Quem não sabe o que é orquídea epífita, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é orquídea epífita. São plantas que se desenvolvem sob os troncos das árvores. Gente, vim aqui porque eu acabei esquecendo de falar, né? Eu tava falando sobre as orquídeas epífitas e as terrestres. Também existem as orquídeas rupícolas, tá? Que geralmente são essas plantinhas assim, ó, que são as orquídeas que se desenvolvem sob as rochas, tá? Então, essas Hofmannsanghelas são plantas desse jeito, essas bifrenárias também são plantas que também vegetam, são encontradas naturalmente sob as rochas, tá? Só que eu decidi deixar só a explicação aí com as epífitas e as terrestres, porque assim, as rupícolas, ou seja, essas que se desenvolvem sob as rochas, tá? Às vezes eu repito muito, mas é para vocês entenderem certinho. Essas orquídeas que vegetam sob as rochas, as rupícolas, a gente pode cultivar naturalmente, normalmente igual às epífitas mesmo, tá? Então, ó, tá vendo? Se a orquídea é encontrada em cima de uma rocha ou em cima de um tronco, vocês podem cultivar do mesmo jeito, tá? Se eu quiser amarrar essas orquídeas aqui em tronco, vai dar certo, tá? Plantei no carvão, deu super certo. Então são todas plantas que têm as raízes que pegam luminosidade, que pegam mais ventilação e que odeiam que as raízes fiquem muito abafadas. Até porque uma orquídea que vegeta em cima de uma pedra, né, é uma planta que odeia a umidade em excesso. Então, vocês podem estar juntando aí essas duas, né, e podem estar cultivando normalmente plantas desses dois hábitos, tudo igual, que vai dar certo, tá bom? Só as terrestres que tem um tratamento diferenciado aí, mas enfim, vamos continuar aí na nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido essa partezinha aí. Jamais você pode colocar uma orquídea epífita, né? Ou seja, uma orquídea que se desenvolve sob os troncos, nunca pode plantar ela na terra, tá bom? Porque igual eu falei para vocês, não existe isso. Se a planta se desenvolveu ao longo de milhares de anos para poder estar ali em cima de uma árvore, lá no topo, onde não tem muita umidade, onde não tem quase nada, não tem muito nutriente nem nada, e mesmo assim ela consegue se desenvolver, ela consegue florescer e ela consegue ficar bonita, não tem por que você pegar aquela planta que se desenvolveu durante esse tempo todo para jogar ela na terra. Né? Vamos concordar aí que se fosse para a maneira mais fácil, vamos dizer assim, é lógico que era muito mais fácil ela se desenvolver na terra, no solo da floresta, que é rico em nutrientes, é rico em nitrogênio, e ali ela vai estar se desenvolvendo super bem. Então, se a orquídea tem esse hábito, se ela se desenvolve sob as árvores, é porque ela se adaptou ao longo de muitos anos para poder ter aquele hábito, e nada vai mudar isso, tá? Não vai adiantar você pegar ela, tirar ela de uma árvore, né? Por exemplo, não tirem orquídeas de árvores, é muito importante isso, tá? Mais um exemplo, comprou uma orquídea epífita que tava, né, uma planta que se desenvolve sobre as árvores no habitat natural, você pega ela que tem aquele hábito, enfia ela num vaso e enche ele de terra.
não vai funcionar, entendeu? A planta vai continuar querendo ficar sobre uma árvore. São plantas que elas têm as raízes diferentes. Uma orquídea epífita, ela tem as raízes desenvolvidas para pegar umidade do ambiente e nutriente do ambiente. As raízes de uma orquídea epífita não suportam umidade por muito tempo, por isso que elas ficam sob as árvores. Pode chover a semana inteira, a chuva parou, a água vai escorrer o excesso e ali vai ficar só uma pouca umidade e ela vai conseguir se desenvolver sobre aquilo. Agora imagina, você pega uma orquídea dessa, que ela não gosta que as raízes fiquem super molhadas, super encharcadas, pega uma orquídea dessa, enfia ela dentro de um vaso, enfia terra nela e molha bastante, vai ficar úmido por muito tempo. O que vai acontecer? As raízes não vão se adaptar naquilo, as raízes vão apodrecer por excesso de umidade e pode ocorrer dela brotar. Tá bom? Ela vai brotar, você plantando orquídea epífita na terra, ela vai brotar. Ela vai desenvolver raízes, tá? Mas você pode observar, todas as raízes novas que sair, vai sair para fora da terra. Então ela vai emitir raízes aéreas. Por que disso? Ela vai tentar de todas as formas colocar as raízes para fora para poder pegar a ventilação, para poder conseguir pegar a umidade ambiente e tudo mais e não ficar totalmente abafada ali. Então quando você planta uma orquídea epífita na terra, por exemplo, pega uma Cattleya e enfia ela na terra com areia. Pega uma Phalaenopsis e enfia ela na terra com areia. Quando você faz isso, ela vai brotar, ela vai desenvolver raízes, as raízes vão começar a sair do vaso porque a planta está desesperada, tentando sair, tentando ficar o mais longe possível daquele substrato, o mais longe possível daquela terra. Então tomem muito cuidado com isso, tá bom? As orquídeas epífitas, elas não suportam os fungos, as bactérias, tudo que tem na terra, tá? Se você coloca ela, as chances, se você planta uma orquídea epífita na terra, as chances dela ser atacada por fungo, por bactéria e acabar morrendo são gigantescas, tá? Eu digo isso pra vocês, vocês podem até fazer uma experiência aí. Pega uma orquídea que você tem aí, pode ser uma orquídea repetida que você tem várias. Se o seu orquidário for na terra, pega ela, joga ela no chão, só coloca ela sobre a terra. Deixa ela passar uma noite ali, depois você tira ela. O chão tem que estar úmido. Depois você tira ela e planta para você ver se, assim, em menos de uma semana você vai encontrar aí a planta, ou ela vai começar a apodrecer, ou ela vai mostrar ataque de fungos e bactérias, entendeu? Então as plantas, elas são adaptadas. Uma orquídea terrestre, ela vive super bem nesse meio com as bactérias, os fungos, os micro-organismos que tem na terra e vai se desenvolver, não vai ter problema nenhum. Uma orquídea epífita já não vai suportar isso, porque ela é desenvolvida, né? Ela evoluiu aí ao longo do tempo para ela poder ficar o mais longe possível da terra, tá? Porque, igual eu falei pra vocês, seria muito mais fácil ela ficar lá na terra, porque ali tem mais umidade, ali tem mais nutriente, ali tem mais tudo. Então é muito melhor do que ela ficar lá em cima de uma árvore seca, que só vai receber umidade quando chover, entendeu? Então tomem muito cuidado com isso, tá? Não se enganem. O fulano plantou uma orquídea epífita na terra, plantou uma Phalaenopsis na terra, plantou uma Cattleya na terra e tá se desenvolvendo, tá bonita, né? A pessoa planta, ela vai desenvolver, ela vai sair raízes, ela vai tentar o máximo. A orquídea é uma das plantas mais resistentes que existe. Então ela vai tentar lutar ao máximo, até a última força dela, para poder sair dali, para poder emitir raízes para fora daquele tipo de substrato. E uma outra coisa também que não é legal é plantar orquídea na água, né? Algumas pessoas fazem isso, eu não aconselho. Vocês que estão começando, que querem realmente ser orquidófilos, querem realmente ter uma coleção, querem realmente cultivar as orquídeas da forma correta, a gente tem que cultivar da forma que mais se assemelha no ambiente natural delas, tá bom? Não adianta, a planta ela é acostumada com aquele jeito, com aquela certa umidade, né, que ela se desenvolveu ali e tudo mais. Então, quanto mais próximo você fizer o cultivo do ambiente natural dela, melhor você vai ter os resultados, tá? Igual eu falo, algumas pessoas inventam de colocar uma orquídea dentro da água. Tomem muito cuidado, gente. Orquídea é muito mais fácil uma orquídea morrer com água demais do que com falta dela, porque igual eu falei pra vocês, a orquídea epífita é desenvolvida para ficar ali, ó, lá em cima das árvores, num lugar bem seco, então ela é resistente com isso. Ela não suporta umidade em excesso, tá bom? Então tomem cuidado ao colocar uma orquídea dentro d'água. Por exemplo, se você pega uma orquídea, ganha uma orquídea, uma muda de uma orquídea e ela tá desidratada, não, eu nunca aconselho vocês a pegar aquela planta e enfiar ela dentro d'água e deixar uma semana ali dentro da água para reidratar. Não, você simplesmente pega ela,
planta ela da maneira correta, molha ela certinho todos os dias, que ela vai se reidratar, ela vai desenvolver, tá bom? Uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça, os iniciantes, é que a orquídea é planta demorada. Ela não vai mostrar resultado de um dia para o outro, tá? Então, ao longo de semanas, ao longo de meses, você vê o desenvolvimento, você vê o resultado, você vê uma floração aqui, você vê uma coisa ali, mas isso leva tempo, tá? Nada vai fazer você plantar uma orquídea hoje e amanhã ela já tá brotando, enraizando e é a coisa mais linda do mundo, tá? Então, fica aí a dica para vocês, evitem fazer esse tipo de coisa, tá? Cultivo que eu aconselho que dá certo para vocês plantarem orquídea. Pode plantar no carvão puro, tá? Por que eu falo isso? Por que você planta no carvão puro? Gente, o carvão, ele é muito bom para quê? Ele vai ajudar a planta a enraizar, ele vai estimular o enraizamento, vai estimular a brotação da orquídea. 2 primeiros pontos. O ponto mais importante do carvão, ele não vai deixar umidade em excesso. Então, para uma orquídea epífita, que igual eu falei para vocês, gosta de ficar num local um pouquinho mais seco, recebendo mais umidade ambiente, e quando chove, ela gosta que a água escorra muito rápido, não fica aquele negócio parado ali empoçado, o carvão é perfeito, porque vai chover, a planta vai ali receber a umidade, parou de chover, ele vai secar rapidinho. Entendeu? Então eu gosto muito do carvão por causa disso. Às vezes a gente cultiva uma orquídea no mix, no período da seca, que você tá controlando as regas, né? Ela vai se desenvolver porque você sabe quando que vai secar o substrato, você sabe quando que vai regar novamente. Agora, quando começa o período chuvoso e fica uma semana inteira chovendo, como que faz? Entendeu? Então aquilo ali vai pegar a umidade em excesso e vai acabar matando a planta, né, por apodrecimento. Então tomem cuidado. Não estou falando para todo mundo colocar no carvão, longe disso. Só que vocês utilizem substrato que não mantenha umidade demais. Que substratos são esses? O tronquinho, você pode plantar suas orquídeas no tronco. Qualquer orquídea epífita, gente, qualquer orquídea que não seja uma orquídea terrestre, ela vai bem no tronco. Muita gente me pergunta isso. Ah, Phalaenopsis vai bem no tronco, Mini vai bem no tronco, né? Cattleya vai bem no tronco. Vai, gente. Se é orquídea epífita, vai bem no tronco, porque todas as orquídeas epífitas, no ambiente natural, ela tá se desenvolvendo sob uma árvore, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês sobre isso. Qualquer orquídea epífita vai se desenvolver no tronco. Todas elas vão se desenvolver, todas elas vão se adaptar. A única coisa que vai mudar são as regas, né? Tem plantas que precisam que molha mais, tem plantas que precisam que molha menos, né? E depois aí eu quero ensinar vocês também como identificar isso aí. Mas enfim, sobre o substrato, né, que eu tava falando. O tronquinho é muito bom. O carvão puro, perfeito, eu só cultivo as minhas no carvão. Mas você também não quer cultivar no carvão? Pode usar brita pura. Você pode usar argila expandida, tá? Que são as bolinhas assim. Você pode usar, eu tenho um aqui na argila expandida, tá se desenvolvendo bem. Tem uma Cattleya na brita pura, tá se desenvolvendo bem. Entendeu? Então são todos substratos que não vão manter muita umidade. Ah, não quer nenhum desses? Você pode misturar, mistura brita, mistura casca de pinos quebrada em pedaços menores e carvão. Você fez um mix perfeito que não vai reter umidade demais, que não vai deixar, né, a planta úmida por muito tempo e que vai fazer a planta se desenvolver perfeitamente, tá bom? Agora sim, quem está começando agora não tem noção de como molhar, às vezes é acostumada com samambaia, com outros tipos de plantas, né, gosta de molhar todos os dias, vai por mim. Ou utiliza tronco, ou então carvão puro, tá bom? Ou a brita ou a argila expandida, que são substratos que secam muito rápido, tá? Para vocês não terem nenhum problema. Quem mora em região muito úmida, tem problema com planta apodrecendo, pode plantar no carvão que vai dar super certo. Quem mora em região quente, quer plantar no carvão também pode, é só você molhar todos os dias, tá bom? E o horário de rega de orquídea, ou é de manhã, ou é à noite, à tardezinha, depois que o sol for embora. Eu molho as minhas à tarde, tá? Então quem cultiva no carvão, eu aconselho. Por quê? O carvão ele seca muito rápido, então quando você molha ela de manhã, logo vem o sol, seca aquele substrato ali.
Entendeu? Agora, se você pegou uma planta, molhou ela tá no carvão puro, você molhou à tarde, depois que o sol foi embora, ela vai ficar a noite toda com uma certa umidade ali, ela vai conseguir tirar toda a umidade que ela precisa para se desenvolver. No outro dia, o sol vai nascer e é aí que vai secar totalmente o substrato, tá? Então fica a dica. Algumas pessoas falam, ah, não pode molhar a planta de noite porque apodrece. Se você cultiva no carvão, se você cultiva no tronquinho ou em qualquer tipo de substrato que eu falei nesse vídeo aqui de hoje, você pode molhar de tardezinha, você pode molhar à noite que elas vão se desenvolver e não vai ter nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos lá, outra coisa muito importante, gente. Se você planta uma orquídea em qualquer tipo de substrato, automaticamente ela vai emitir raízes novas. Automaticamente ela vai enraizar. É só você plantar na hora certa, no momento certo, e eu vou ensinar esse momento para vocês nas aulas aí que vai vir aí nos próximos dias, tá? Igual eu falei para vocês hoje, é mais um geralzão aí. Mas enfim, ela vai enraizar sem você usar nada, tá? Ah, plantei uma orquídea ali, você pode só molhar ela vai enraizar, ela vai se desenvolver. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Evitem aquelas misturas loucas, tá bom? Evita água de arroz, gente, tomem muito cuidado com isso. Não tô criticando, só tô falando pra tomar cuidado, porque não foi uma nem duas pessoas que utilizaram a água de arroz, foram várias pessoas que me falaram lá no meu WhatsApp, foram lá, me mostraram fotos, me falaram o que aconteceu. E tipo, todos que fizeram e me mandaram as fotos lá, me mandaram os relatos, o substrato mofou, tá bom? Então se dá mofo, o que acontece? A planta vai ser atacada por alguma doença, por fungo, por bactéria e pode acabar morrendo. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Plantou no carvão, plantou em qualquer substrato, plantou na hora certa, quando ela tá brotando ou saindo raizinhas novas, simplesmente aduba com o seu adubinho de crescimento, aduba com o seu adubinho normal. Ah, eu tenho aquele Viagra para orquídea, bocache. Ah, eu não tenho, compra torta de mamona e coloca, entendeu? Vai dar certo, qualquer adubinho que você colocar ali vai dar uma forcinha a mais para a planta, mas naturalmente ela vai brotar, naturalmente ela vai enraizar. Tá bom? E eu tô falando isso aqui pra vocês não ficarem aí, depois que plantou uma orquídea, passou uma semana, ela não enraizou, ela não brotou, pra vocês não ficarem desesperados utilizando qualquer coisa que vocês encontrarem pela internet afora aí, que tem muita coisa, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que às vezes não é tão legal assim, para vocês evitarem de ficar utilizando muita coisa na planta e no final a planta morrer. Não foi porque você plantou errado, foi porque você utilizou tanta coisa nela, que foi tanta informação, a planta se estressou tanto que ela acabou morrendo. Então tomem cuidado com isso. Se plantou da forma certa, tá molhando da maneira correta, colocou pegando o solzinho certo, sem ser sol demais e nem só na sombra, é só você esperar que ela vai se desenvolver, que ela vai enraizar, que ela vai brotar, que ela vai ficar incrível. Igual eu falei pra vocês, o que faz uma orquídea se desenvolver e florescer é o sol. Você colocar no ambiente correto, você molhar da maneira certa. Plantou nesse tipo de substrato que não mantém muita umidade, pode molhar todo dia, não tem problema. Molhou todo dia, uma orquídea que está no carvão puro, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Porque não vai manter muita umidade. Só não pode plantar a orquídea no esfagno puro. Isso aí vai matar sua planta, pode ter certeza. Chip de coco, não façam isso, não funciona, não presta, é um substrato péssimo, principalmente para os iniciantes. É a pior coisa que vocês podem fazer, é plantar uma orquídea no chip de coco ou no esfagno puro, tá? Vai por mim, já perdi várias plantas com isso. E quando você compra uma orquídea, eu vou até ensinar para vocês, vou até mostrar aí eu acho que vai ser no vídeo de amanhã ou de depois de amanhã. Quando você compra uma orquídea, nesse mix aqui, ó, que vem fibra de coco no meio, replanta imediatamente, tá bom? Não precisa vocês saírem aqui dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, correr para replantar sua orquídea sem saber, né, como que vai fazer isso. Não precisa. Espera que essa semana eu vou fazer um vídeo replantando essa aqui, mostrando para vocês como que faz corretamente, para você não precisar ficar desesperado, não precisar ficar com medo de matar a sua orquídea, tá? Para plantar orquídea não existe esse negócio de lua não, tá? A qualquer momento, se a planta tá brotando, se ela tá enraizando, pode plantar que vai dar certo. Muitas pessoas às vezes ligam aí, né, o crescimento e o desenvolvimento delas com a lua, mas não tem muita relevância isso no caso do plantio das orquídeas, tá? É só você escolher a maneira correta que ela vai se desenvolver. Sobre estação do ano, eu não ligo muito para a estação do ano, no caso para replantar elas, tá?
igual eu sempre falo para vocês, o replante a gente sempre faz quando a planta está brotando, exceto algumas exceções. E essas exceções eu vou falar para vocês no vídeo do replante. Mas enfim, se a planta está emitindo broto novo, se ela precisa ser replantada, não importa se você está na primavera, no verão, no outono ou no inverno. Se ela está brotando, é porque ela está se desenvolvendo, ela está na fase de crescimento, e essa fase, não importa qual estação do ano seja, vai fazer a planta se desenvolver, tá? E ser bem sucedido aí o replante que vocês fizerem, tá bom? Eu acho que o vídeo já tá gigantesco, né? Mas eu queria estar mostrando isso aí pra vocês, né? E falando um pouquinho sobre isso, porque muita gente às vezes tem dúvida, principalmente os iniciantes, não tem noção dessas coisas aqui que eu falei, de várias dessas coisas, né? Porque eu, quando eu comecei, eu não tinha noção de nada, não sabia nem como é que plantava uma orquídea direito, e por isso eu perdi várias plantas, tá? Então, fiquem aí de olho nisso, tá bom? Se não entender alguma coisa do vídeo, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Porque às vezes a gente assiste uma vez, vê de uma maneira. Assiste de novo, você entende as coisas de uma forma diferente, né? Você às vezes vê alguma coisinha que você deixou passar no vídeo. Então é bem legal vocês estarem assistindo aí, tá bom? E anotando também, colocando aí nos comentários se vocês estão gostando, se você tem alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei pra vocês hoje, tá bom? Peguei o celular aqui, né, porque eu quero passar aqui um pouquinho pelo orquidário para eu mostrar para vocês aí que estão chegando agora, né, o meu cultivo. Vocês podem ver, ó, estão todas as plantas se desenvolvendo super bem, ó, no carvão puro, igual eu falei para vocês, uma orquídea monopodial é plantada no centro. Uma orquídea simpodial, ela é plantada encostada à traseira no vaso, olha só, tá vendo? Olha outro exemplo aqui, ó. A traseira dela encostada no vaso. E olha só o tanto que ela andou. Quando eu plantei ela ali, ela estava mais ou menos desse tamanho, ó. E olha só o quanto ela andou no vaso, já chegou na beirada do vaso. Olha outro exemplo aqui, ó. Uma orquídea simpodial, plantada, né, com a traseirinha encostada na beirada. Olha o tanto que ela andou, olha o tanto que ela se desenvolveu. Se eu tivesse plantado ela no meio, ela já estaria desse tanto aqui para fora do vaso, entendeu? Então é por isso que é importante aí vocês estarem sabendo sobre esses pontos aí, né? Que é uma coisa bem interessante aí para vocês estarem dando um rumo correto aí para o cultivo de vocês, tá? Mas enfim, pessoal, a aula de hoje é essa, tá? Vai acabando por aqui, a gente vai terminar essa aula aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu passei aqui pra vocês, tá bom? Quem gostou, eu peço pra curtir o vídeo, compartilha aí, tá? Porque vai ser um curso bem legal, vai ser uma semana incrível aí, de bastante conhecimento, bastante dicas legais pra vocês, tá? E é isso, um beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal para mais dicas, tá bom? E eu encontro vocês aqui amanhã na nossa segunda aula sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente!